Bom, eu só queria dizer que a gente já tá no 5º vídeo da mostra e até agora a gente não repetiu um país dos filmes que a gente tá fazendo de crítica. Nenhumzinho. A gente já falou de filme do Irã, da Geórgia, do Brasil, Coreia. E hoje a gente vai falar de um filme americano, um mexicano e um francês. Roda aí! O primeiro filme que a gente vai falar hoje é O Filhas de Abril, que é dirigido pelo Michel Franco, que a gente já falou aqui. Sim. E ele conta a história da Clara, que fica grávida aos 17 anos e tenta esconder isso da mãe. Vivendo sozinha com a irmã, a Valéria, essa decide contar sobre a criança. A mãe então chega e daí em diante o receio que a Clara tinha cede lugar às reações inesperadas da mãe. Bom, a primeira coisa que eu queria dizer é que esse é um filme que divide bastante opinião, assim. Tem os que vão odiar e os que vão amar muito esse. Eu já falei isso em Mãe, mas é verdade, nesse filme acontece a mesma coisa. A diferença é que agora nós dois estamos com a mesma opinião. É, a gente gostou. Só que a diferença é que quando nós dois saímos do cinema, a gente conversou com outros amigos que odiaram, foram poucos não. E por que isso? Esse filme ele começa como não querendo nada, vai desenvolvendo uma historinha que é muito bem contada. De repente, você toma uma patada assim, que você fala, Cristo, o que aconteceu aqui? Mas assim, antes da gente entrar nas patadas, falando mesmo do filme assim como um todo, eu acho que, diferentemente dos filmes mexicanos, que eles têm essa tradição de ser bastante melodramático, muito verborragia, a gente gritando o tempo inteiro, eu acho que aqui os diálogos são muito, muito, muito sutis. Então, por exemplo... Não sei se eu concordo tanto, mas tudo bem. Tem um momento, assim, logo no começo, que a gente vai conhecer uma empregada do ex-marido dessa mãe. E assim, a gente não sabe qual é a relação dessas duas personagens. Mas, a partir de uma frasezinha, essa empregada, ela fala: ah, eu lembro como sua filha era teimosa, babá. Então, assim, não é nenhuma coisa assim: ah, não, eu lembro que na época que você era minha empregada, ou na época que você era minha patroa. Não, você sabe qual é a relação das duas, simplesmente por uma conversa bem sutil. Mas eu acho que isso entra mais como se a gente fosse discutir se o diálogo é expositivo ou não. Eu acho que ele é melodramático porque ele começa até mais sutil, mas no decorrer do filme em que a situação vai piorando e a relação entre esses personagens vão se estreitando, eu acho que vai ficando assim melodramático. Eu acho que o final é super melodramático. Você não acha que é bem característico do filme mexicano, com choro e tudo mais? Cara, a parte que ela vai lá e dá um tapa na cara da mãe, isso é muito México. Bom, o que eu gosto muito no filme são as atuações, que eu acho que o elenco inteiro é muito bom. Os diálogos são bem naturais. Eu não sei qual foi a forma de trabalho do diretor, mas ficou muito natural pra mim. Não, a mãe, assim, você vê uma frieza nela, porque ela chega assim como feio. querendo agradar todo mundo. De repente, você não espera nada do que ela tá fazendo. Ela dá um tapa. E pra mim, esse filme, na verdade, é muito isso, assim. Você tá indo no filme, você não espera nada, você toma um tapa. Quando você tá se recuperando dele, você toma outro tapa. Você tá se recuperando, tapa. E você chega, você sai do filme assim, gente... E o legal é que a história, assim, ela é composta por essa mãe que é extremamente fria, essa filha que é praticamente o símbolo do sofrimento, e o namorado e a irmã dela que são dois bananas, né? São a imparcialidade em pessoa. Não, e é legal que apesar de ser um conto assim meio macarronesco, você consegue rir em vários momentos desse filme. Tanto às vezes pela reação assim extremada deles, né? Você falou às vezes de constrangimento, faz sentido. Constrangimento, né? Sim, de constrangimento. Tem uma cena que, tipo, a menina acaba de ter o filho, e aí, tipo, a mãe tem que cuidar do filho e do neto, só que os dois estão chorando, aí você não sabe quem é filho, quem é mãe daquela história, assim. É... E o bom é que esses personagens mais imparciais, eles servem pra dar uma equilibrada no filme, né? Porque tem a mãe que representa um lado totalmente mais frio e a filha desse outro lado que sofre pra caramba. Então eles, quando se juntam ali, na soma, deixam o filme mais equilibrado. De fato, esse negócio do melodrama faz um pouquinho mais sentido pra mim, mas eu ainda acho que o roteiro ele consegue ser muito sutil nas formas quando ele constrói até mesmo essa tensão. Então eu tinha falado dessa sutileza dos diálogos. Eu acho que, por exemplo, tem todo um elemento envolvendo um dos acontecimentos, uma dessas viradas que ele faz, de eles assinando um papel, e você fica um bom tempo até descobrir o que eles significam. Então o filme, ele várias vezes, ele planta uma dúvida, ele vai levando essa dúvida até você tomar um choque, ele cria outras dúvidas, então eu acho que é muito dessa questão das atuações, aliada, assim, uma narrativa sempre bem pedregosa, assim, porque você pisa no negócio e não sabe se é isso mesmo, depois você vai ver, você vira totalmente. Então eu acho que é um filme, assim, muito inteligente, um filme muito chocante, assim, e que, mais uma vez, ele vai dividir bastante as opiniões. Bom, agora o que resta fazer é vocês assistirem e ver se gostam ou não do filme. Ele provavelmente vai estrear no Brasil, a gente não sabe quando ainda, mas os filmes dele sempre estreiam aqui. E só lembrando que a gente tá colocando as datas dos filmes que a gente comenta aqui na descrição, então qualquer coisa, só dá um bisu lá. Bom, esse filme eu não consegui assistir, enfim. Mas você assistiu? Você gostou? Gostei, tem pontos legais, assim. É um documentário, um filme americano da nossa lista agora. Ele ganhou lá o South by Southwest de melhor documentário de júri popular. Eu tenho que admitir que quando eu vi a sinopse, eu fiquei com um pouco de preguiça desse filme, então não sei. É um pouquinho, assim. O documentário chama O Trabalho.
Ele basicamente retrata 4 dias na prisão de segurança máxima de Folsom, em que todo ano encarcerados e civis se encontram para fazer uma terapia de grupo. Nele, quanto mais eles conversam sobre as dores e traumas de cada um, mais eles percebem que eles têm a ver um com os outros, mesmo sendo civis ou encarcerados. Esse documentário ele basicamente vai capturando então essas interações desses caras, ouvindo vários dos depoimentos, nunca olhando para a câmera, né? São as interações deles próprios. Alguns são mais emocionantes que outros, alguns extravasam, choram. A gente até duvida, tem uns personagens lá que acaba sendo até uma ponte lá, a gente fica se perguntando se de fato essas coisas são reais, se não é tudo maquinado. Mas esse mesmo cara também, ele vai depois uma hora falar do depoimento dele. Só que o problema é que são tantos e tantos e tantos depoimentos que chega uma hora que você acaba ficando anestesiado. Porque um cara falou muito bem, o outro cara vai falar a mesma coisa da forma dele, e você fala, pra que precisaria do depoimento dele também? Só pra seguir esses 4 dias? Uma coisa que acaba prejudicando um pouco é a forma como ele trabalha os cortes nesse filme. Porque muitos documentários eles querem manter esse ritmo, então a partir do momento que você entra num ritual, que você entra numa terapia, ele vai até o final na mesma terapia. Só que como são vários dias, ele corta, você sai desse ritmo que ele estava criando e você precisa começar todo ele de novo lá pra frente. Às vezes no mesmo dia, o que acontece? Você tem muitos cortes. Então você acabou de ter um depoimento e de repente você já tá no ápice dele, você tá nesse momento que você se emocionaria e ele já corta pra um outro depoimento de um outro cara falando. Então você não conseguiu nem digerir o que estava acontecendo antes, você já é levado pra outro. Mas sabe que é difícil isso no documentário? Às vezes até entende o realizador, porque você tem tanto depoimento legal, tem tanta coisa boa que você quer usar tudo e às vezes você não sabe como usar e acaba acontecendo. Bom, eu não assisti, né? Tô dando opinião que acontece muito em documentário, né? Mas assim, uma coisa que eu gostei muito nesse documentário que acabou me cativando foi o som. Porque, assim, em documentários você tem essa questão de pegar o som direto, alguns colocam trilha musical, esse filme não, ele não tem essa trilha musical, se tem é bem pouquinho, e basicamente ele coloca um microfone em cada um desses caras no começo e deixa eles lá. Então, em vários desses momentos, o que acontece? Eles começam a conversar, começam a chorar, eles se abraçam. E aí o microfone fica todo abafado, você fica escutando o som do coração, o som da respiração, e isso é muito angustiante. Ao mesmo tempo, na mesma sala que está seguindo um dos grupos, atrás tem um outro grupo também, que não está sendo filmado. E em vários momentos você escuta gritos, pessoas chorando lá do fundo, então isso dá uma sensação de realidade pro filme. Então, assim, por mais que visualmente a coisa acaba não sendo tão poderosa, sonoramente ela é. A pergunta que não quer calar, chorou? Não. Não sei, desse jeito tá falando tão emocionado assim, eu falei, não, dá um choro. Que eu falei, é um filme que é anestesia. Eu até me senti tocado por alguns depoimentos, bem poucos, mas chega uma hora que você fala, já escutei. Nem aquilo. E por último, e não menos importante, a gente vai falar do francês agora, o Custódia, que foi, pra mim, dos 3, a mais grata. Não, foi filmaço. Bom, o filme tem como pano de fundo um divórcio, mas na verdade ele é contado a partir do ponto de vista do filho mais novo, o Julien, que ele precisa lidar com esse pai mais violento e ele também tenta proteger a mãe dele das agressões que ela sofria anteriormente. E pra não sofrer novas agora. Exatamente. Eu acho que pra esse filme ele dar certo, mais uma vez as atuações, mas principalmente a atuação do pai, que é o Denis Ménochet, que inclusive ele já fez Bastardos Inglórios, o pôster que tá aqui atrás. Sim. Ele precisa muito, muito, muito que nós, como espectadores, tenhamos medo desse cara. Porque toda vez que a gente encontra ele, a gente acaba ficando com mais receio de ver o que ele vai fazer. Então, por exemplo, ele chega e pega a esposa pela nuca. Você não sabe se aquilo lá é uma demonstração de carinho ou se ela vai fazer alguma coisa com o pescoço dela. Você não sabe disso. Bom, outro destaque no filme também é o ator mirim. Poxa, ele impressiona demais. Quando ele tá chorando, eu tenho dó dele. Quando ele tá com medo, eu fico com medo junto com ele. Então, ele aí é um ponto crucial pro filme dar certo. E eu fico impressionado porque quando eu assisto muitos filmes nacionais, eu tenho muita dificuldade de embarcar nas atuações das crianças. Mas quando a gente assiste filme estrangeiro, eu não sei se é coisa da língua, mas você consegue comprar. Não sei se você tem essa sensação também. Não, assim, tudo bem. A gente não precisa nem falar de um Carrossel 2, assim. Sim, mas mesmo alguns filmes que pretendem ser um pouco mais naturais, eles têm uma dificuldade, com exceção do Vizinhança do Tigre, que a gente já comentou ali, né? Sim, sim. Mas eu acho que o filme ele funciona muito bem por 2 motivos, assim. Primeiro, é claro, pelas atuações que a gente já disse aqui. E o segundo fator é porque é um assunto muito universal. Acontece no mundo inteiro, provavelmente você já conheceu ou conhece alguém, alguma mulher que já sofreu violência doméstica. E o filme basicamente fala sobre isso. É uma história muito simples, mas muito bem contada. Então cria empatia, né? Esse tipo de filme está cada vez sendo mais contado conforme o esclarecimento da mulher
começa a chegar na sociedade. Inclusive, eu vi um outro filme na mostra de 2013, 2014. Lembra que a gente tinha comentado que uma das coisas mais legais da mostra é conhecer filmes que muitas vezes você nunca mais vai ter contato de novo? É a melhor coisa. Tem um filme que chama O Medo, que é um filme espanhol, dirigido por um cara chamado Jorge Cadena, que é um filme que tem a mesma temática, tem um final bastante diferente, só que eu lembro das imagens que ficavam fixas na minha cabeça dessas vítimas que olhavam pra câmera. E os rostos deles eram muito fortes. Eu acho que é um filme muito válido porque ele abre margem para várias discussões, inclusive de gênero, violência contra a mulher. Não é assim, não é só de um ponto de vista social, porque logo no começo do filme eles analisam isso de um ponto de vista jurídico. Tem uma discussão dos advogados de cada um dos lados, totalmente 20 frio, minutos, né? Assim, bem frio, deles discutindo quais seriam as condições, tudo mais, todos os trâmites burocráticos que eu não faço a mínima ideia. Mas o que eu acho também muito legal nesse filme é que, no começo, inclusive, eu tava achando que a direção era pouco inventiva, era sempre muitos planos simples, assim, planos contra planos, normalmente desses de conversa. Mas depois eu fui começando a perceber que ele desenvolve as coisas de forma muito sutil. Então, em um momento em que esse ex-marido descobre onde essa ex-esposa tá morando, ele entra na casa, assim, de uma forma até meio agressiva, mas nada acontece à primeira vista. Só que a câmera ela fica fixa no corredor, afastando, vendo pra trás, assim. E aí o que acontece? Fica nesse plano, o marido entrando em cada um dos cômodos, saindo de quadro, entrando de quadro, vindo pra frente, indo pra trás, e você fica esperando o que ele tá procurando, o que ele vai fazer, que a esposa tá parada assim na porta, imóvel, porque como é que ele descobriu onde é que tá a minha casa? E aí de repente ele só vai lá, segura ela de novo nesse negócio da nuca e você não sabe o que fazer. A questão é, você já construiu toda essa tensão nesses caminhares assim, nessa sair e entrar de quadro, e quando você chega nesse momento, é um tapa assim, na sua cara, mesmo que nada aconteça. Porque assim, o filme, além dele mostrar violência contra a mulher também, ele mostra as fissuras que isso causa nas crianças, né? Porque o filme é contado a partir do ponto de vista do filho mais novo, como eu havia dito. Tem um momento do filme que muda isso e o ponto de vista vai para a filha mais velha, que é uma cena em que está acontecendo o aniversário dela. E aí é um momento muito festivo, mas é um momento muito tenso, porque você não sabe muito bem o que está acontecendo, mas você entende que ali tem algo muito errado, né? Outra coisa que eu não sei se você teve essa impressão, mas, por exemplo, no início, eu não sabia se esse pai de fato era violento ou não. Sim! A partir do comentário da defesa dos advogados. Exatamente! Né? Porque essa tensão, que no final vai se tornando cada vez mais latente, você tem essa dúvida no começo. Então essa tensão é justamente para plantar a dúvida. A partir do momento que você tira alguma conclusão, ela começa a se desdobrar e acaba começando a criar umas caraminholas assim na barriga, até chegar ao final assim catártico que você... Sim. Não, mas sabe o que eu mais gostei desse filme? Porque assim, ultimamente eu tenho tido um pouco de bode do cinema francês, porque é sempre aquele mesmo estereótipo do jovem engajado, eles sempre querem mostrar que eles são muito educados, que eles detêm o conhecimento filosófico, acaba histórico. Ficando blasé. E nesse ele não discute nada disso. Ele simplesmente mostra uma família bastante comum que tem um problema, infelizmente, ainda muito comum na nossa sociedade contemporânea. Agora, sendo aqui o louco do final, aquele chato do final, que toda vez a gente fala do final, que deveria ter acabado antes, fica até repetitivo, mas de fato, gente, ele poderia ter terminado umas 2 cenas antes, assim, mas o final não é ruim, funciona super bem para o que ele se propõe. Lembra meio Poderoso Chefão, assim, Lembra... as referências loucas aí. Mas eu acho que ele poderia ter terminado um pouquinho antes, que teria ainda muita, muita força. Bom, provavelmente esse filme vai estrear então no Brasil, no circuito comercial, a gente não sabe quando ainda, mas provavelmente vai pela receptividade que teve na mostra. Exatamente. Ainda tem algumas sessões, aproveita, dá pra você acompanhar. Então, se você gosta de um filme que ao mesmo tempo trabalha uma narrativa muito tensa, mas ao mesmo tempo também discute um tema muito importante do ponto de vista jurídico, do ponto de vista social e do ponto de vista emocional, eu acho que esse daí é uma boa pedida. E só antes da gente ir embora, lembrando que naquela planilha que a gente compartilhou, a gente tá colocando algumas notinhas dos filmes, que como a gente não vai conseguir conversar sobre todos eles aqui, pra vocês terem um guia aí. Bom, gente, valeu, até a próxima e falou!